Pronto. Bom, pessoal, todo mundo agora está conseguindo me ouvir bem? Vocês estão vendo a projeção dos slides? Sim. Sim? Tá. Então vamos começar então a nossa aula de revisão e vamos conversar então sobre os tópicos principais em relação a essa primeira parte, né, do bimestre que a gente teve relacionada ao nosso conteúdo de genética. E a primeira coisa, pessoal, que eu sempre gosto de trazer para a gente conversar é para que fique claro para nós qual a importância da genética dentro da nossa área. Por que a gente estuda genética dentro da área da saúde? Então, para que faça sentido a gente estudar algo, é muito importante que a gente entenda a importância que isso tem. Então, para que a gente saiba a importância de estudar genética, primeiramente a gente tem que saber o que é a genética, né? Então, eu trouxe um conceito que faz parte de um dos livros bases da disciplina de vocês, que é a Biologia Molecular da Célula. Ele diz o que é a genética. Então, a genética é o estudo dos genes de um organismo quanto à sua hereditariedade e variação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a genética, pessoal, ela vai procurar entender como as nossas características elas vão ser passadas ao longo das gerações e de que forma variações na minha carga genética, alterações lá nos meus genes, vão estar associadas aos meus traços, às minhas características e também a diversos tipos de doenças que a gente possa ter. Hoje em dia, principalmente dentro da área da saúde, a gente entende a importância da genética quando a gente entende que praticamente toda doença é resultado da ação combinada entre nossos genes e os fatores ambientais. Então, o que a gente sabe hoje em dia? Que as minhas características, elas são resultado de uma combinação entre fatores genéticos e fatores ambientais, que juntos se unem para formar nós, né, o nosso indivíduo. Então, a partir do momento que eu sei que toda doença, praticamente toda doença vai ser resultado de gene e ambiente, eu consigo entender que na minha prática clínica eu vou ter contato com doenças que vão ter uma carga genética. Então, para a área de vocês, mesmo quando a gente fala, por exemplo, de doenças comuns, gengivite, cárie, a gente já sabe que também a gente tem predisposição genética para essas condições. Também algumas doenças sindrômicas, né, por exemplo, como a síndrome de Down, elas vão necessitar de auxílios também da parte odontológica, então é importante que vocês saibam, conheçam a base da genética para que vocês possam tratar essas pessoas conhecendo as causas, né, das doenças. Então, por isso que é muito importante dentro da área da saúde que a gente se foque em entender a genética. E para que a gente possa entender a genética, a gente precisa conhecer a molécula-chave, estrela da genética, que é então o nosso DNA. Então, o DNA, pessoal, ele é a base de toda a genética, ele é, como eu disse para vocês, a estrela, né, da genética. E o que significa DNA? Então, pessoal, DNA é uma sigla para ácido desoxirribonucleico, né? Então, o que é o DNA? Ele é uma molécula biológica que é essencial porque ela carrega as informações genéticas. É frequentemente chamado de a molécula da vida, porque contém as instruções necessárias para o desenvolvimento, funcionamento e manutenção de todos os seres vivos. Gente, quando a gente olha a molécula de DNA, aqui eu botei uma ilustração dela para nós, que essa daqui, gente, é a forma mais comum. Então, quando todos vocês garanto, quando pensam em DNA, vocês vão pensar nessa estrutura aqui, ó, uma estrutura na forma de dupla hélice. Então, essa é a molécula, se a gente botar DNA no Google, vai abrir um monte de fotos iguais a essa molécula aqui. E qual que é a relevância tão grande que tem essa molécula de DNA? Então, pessoal, a gente pode dizer que o DNA, ele funciona como um livro de receitas de um ser vivo. Então, por exemplo, nas minhas células, lá no meu DNA, eu tenho as instruções para fazer o meu organismo. Vou ter a interação lá com os fatores ambientais e isso em conjunto vai gerar quem eu sou. Eu não sei se vocês lembram do filme Jurassic Park. Quando a gente falava do filme Jurassic Park, tinha um caso, né, que eles pegam lá no mosquito o DNA do dinossauro e a partir daquilo eles conseguem gerar um dinossauro. E apesar, né, de alguns erros ali metodológicos, a ideia por trás é essa.
Por quê? Porque no DNA eu tenho a receita para fazer um ser vivo, eu tenho um modelo do ser vivo. Então, por isso que ele é tão importante. E além disso, pessoal, o DNA também é a molécula que vai coordenar toda a atividade das nossas células. A gente diz que o DNA é o diretor celular, porque ele dá comandos, ele dá os comandos, e aí depois nós vamos ter os agentes, que a gente vai estudar daqui a pouquinho, que são as proteínas, que são os agentes executores, que são eles que vão lá e fazem. Mas o DNA, ele controla a atividade da célula. E a partir do momento que a gente sabe que nós somos formados por células, a gente entende, então, que o DNA controla toda a atividade do nosso organismo. E por isso que é muito importante a gente estudar ele. Só vou ver aqui, pessoal, que eu acho que tem alguém pedindo para entrar. Aqui. Pronto. Vamos retomar agora. Então, gente, durante muitos anos, os cientistas se questionaram muito se o DNA ele realmente era a molécula responsável por tudo isso. Por quê? Eles achavam que o DNA ele era muito simples quimicamente. Então, quem que eles achavam que era responsável por gerar aí todas as características, por passar as nossas informações ao longo das gerações, se achava antes que eram as proteínas. Porque as proteínas, elas parecem ter uma forma muito mais variada, elas são mais complexas. Então, só depois de muitos e muitos estudos que os cientistas realmente se convenceram que era o DNA o responsável, então, aí, por todas essas atividades, por ser o modelo, né, que vai gerar, então, o nosso organismo, por coordenar toda a atividade da nossa célula. Então, essa molécula, ela é muito preciosa. E é por isso que a gente precisa conhecer e entender ela. Então, qual que é a base, pessoal? O que, que é que forma o DNA? Como o DNA é formado? Então, aqui eu trouxe para vocês um conceito um pouquinho mais químico para a gente entender. Ó. O DNA é um polímero composto de subunidades chamadas nucleotídeos. O que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala em polímero, pessoal, eu estou falando de uma molécula grande, que é formada por moléculas menorzinhas. Então, por exemplo, uma analogia para ficar mais fácil da gente entender é a gente pensar o DNA como se ele fosse um muro. Então, o DNA completo ele é um muro e cada tijolinho, pessoal, é um nucleotídeo que a gente une para formar a molécula inteira. Então, a unidade que forma o meu DNA são os nucleotídeos. O que é, então, a molécula de DNA? São vários nucleotídeos unidos entre si, tá? E qual que é a composição química? Como que é esse nucleotídeo? Aqui a gente tem um desenhozinho de um nucleotídeo para vocês, ó. Ele tem 3 componentes principais. Um grupo fosfato, que está aqui em amarelo, ó. Um açúcar, que a gente chama esse açúcar de desoxirribose. E é por isso, pessoal, que o DNA recebe o nome de ácido desoxirribonucleico. É por causa do açúcar que constitui a unidade dele. Então, esse açúcar aqui, que faz parte do DNA, é uma desoxirribose. E então, fosfato, açúcar e qual é o último ingrediente? É a base nitrogenada, que ela recebe esse nome justamente porque tem nitrogênio na composição dela. E essas bases nitrogenadas, pessoal, elas podem ser de 4 tipos, tá? Tá aqui do ladinho para vocês. Pode ser adenina, pode ser timina, pode ser guanina e pode ser citosina. Mas a gente vai olhar para elas com calma daqui a pouquinho. Primeiro, eu vou pedir para vocês para que a gente dê uma focada nessas duas estruturas aqui, ó, no grupo fosfato e no açúcar. Por quê? Porque esses dois grupos, pessoal, eles vão ser idênticos em todos os nucleotídeos que formam o meu DNA. Então, vai ser como se fosse realmente um copia e cola, copia e cola. Eu pego essas duas unidades e elas vão ser iguais em todos os meus nucleotídeos. Então, vamos dar uma olhadinha nessa estrutura aqui com um pouquinho mais de calma. Olhem só. Aqui eu tenho uma forma esquemática dessas duas partes, ó. Aqui eu tenho o fosfato em amarelinho, essa bolinha. E aqui nesse quadradinho laranja eu tenho o açúcar, que no caso do DNA é a desoxirribose. Percebam, pessoal, que se eu for olhar aqui embaixo, ó, eu tenho representando para vocês uma fita de DNA. Como que eu sei? Olhem aqui, ó. Laranja é o açúcar, amarelinho é o fosfato e aqui, ó, é a base nitrogenada. Então percebam, açúcar, fosfato, base nitrogenada forma um nucleotídeo. Então eu tenho aqui um nucleotídeo, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. E se vocês perceberem, esse açúcar e esse fosfato, eles estão aqui na base, ó. Eles formam a base da minha fita de DNA. E eles são sempre idênticos, ó, porque eles se repetem. É como se fosse, como eu falei para vocês, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V.
E esse açúcar e esse grupo fosfato, eles formam, então, a minha fita de DNA. E a gente chama isso de espinha dorsal do DNA ou esqueleto do DNA. Então, quem forma o esqueleto do DNA é o açúcar e o grupo fosfato, que vão formar, então, essa base da minha fita, tá? Se eu olhar ainda, gente, com mais calma, eu consigo ver, ó, aqui eu tenho um nucleotídeo, aqui eu tenho outro nucleotídeo. E o que está ligando eles? O que está ligando eles é essa bolinha amarela, certo? E o que é essa bolinha amarela? É o grupo fosfato. Então, o que faz a ligação de um nucleotídeo ao outro é o grupo fosfato. Se eu for olhar isso aqui agora, não em uma forma esquemática, mas em uma forma mais química, é isso aqui que eu vou observar. Então, percebam. Aqui eu tenho delimitado para vocês, ó, um nucleotídeo. Como eu sei, olhem aqui, ó, o grupo fosfato, o açúcar e a base nitrogenada. E esse nucleotídeo ele tem que se ligar ao outro para me ir formando a minha fita de DNA. Ó, aqui outro nucleotídeo aqui embaixo, então, ó, o grupo fosfato, o açúcar e a base nitrogenada. Como que esses nucleotídeos eles estão se unindo, gente? Olhem aqui, ó. Quem está fazendo a união deles é o grupo fosfato. Então, eu tenho um nucleotídeo sendo ligado ao outro através desse grupo fosfato. E essa ligação que liga um nucleotídeo ao outro, ela é chamada de fosfodiéster. Por quê? Pela participação do grupo fosfato. Então, quando vocês pensarem, ó, os nucleotídeos eles têm que ser unidos entre si para formar uma fita de DNA. Quem que une os nucleotídeos é o grupo fosfato. Então, pensem no grupo fosfato e lembrem do nome, que é a ligação fosfodiéster, tá? Por quê? Porque quem participa, quem une um nucleotídeo ao outro é a ligação fosfodiéster, tá? Aqui, pessoal, não se preocupem muito com essa numeração específica, mas aqui para a gente entender o conceito daqui a pouquinho, é importante que a gente saiba disso aqui. Então, percebam aqui, ó. Essa ligação fosfodiéster, ela pode receber um outro nome, tá? Que se chama ligação 3', 5' fosfodiéster. Por quê? Da onde vem esse nome 3', 5'? Isso acontece, pessoal, porque o açúcar que forma o nosso DNA, que está lá no meu nucleotídeo, ele é numerado. A gente chama ele de pentose. Por que pentose? Porque ele tem 5 carbonos. Cada vértice desses daqui que vocês podem ver na foto é um carbono. Então, aqui, ó, aqui tem um carbono, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 carbonos que formam o açúcar do DNA. Se vocês perceberem, olhem aqui, ó, esse nucleotídeo, ele tem que se ligar ao outro. Onde que acontece a ligação? Vamos contar aqui os carbonos, ó. Começa a contar aqui a partir da base, ó. Carbono 1, 2, 3. No carbono 3, eu tenho a ligação entre um nucleotídeo e outro. Ó, percebam que o grupo fosfato está ligando esse nucleotídeo aqui a esse. E a qual carbono desse aqui? Vamos contar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a ligação fosfodiéster, pessoal, ela está acontecendo entre o carbono 3 de um nucleotídeo e o carbono 5 do outro. Ah, prof, eu preciso saber esse número? Não. O que é importante que você saiba? Que um nucleotídeo está sendo unido ao outro por uma ligação fosfodiéster, que é através do grupo fosfato, tá? Mas essa numeração aqui, ela vai ser importante daqui a pouquinho para a gente entender o conceito que vocês já estudaram, né? Mas sobre a fita 5' e 3', tá? Mas adiante, por enquanto, é isso que eu quero que você saiba. Vamos entender o que a gente viu agora. DNA é um polímero, ou seja, uma molécula grande formada pela união de vários nucleotídeos. Quem forma a fita do DNA, a base, é o grupo, o açúcar e o fosfato. Açúcar e fosfato. Ok, eu vi então como a gente forma uma fita. Mas a gente sabe, pessoal, que o DNA, ele não é uma fita única, né? Ele é uma fita dupla. E como é então que essas fitas, elas vão se unir entre si? Então, quem une uma fita na outra, gente, são as bases nitrogenadas, que é o componente que estava faltando da gente conhecer. Então, ó, aqui, percebam que eu tenho uma fita com o açúcar e o fosfato, e aqui a base nitrogenada. E percebam que essa fita aqui, ó, está sendo ligada a essa outra através de uma interação que acontece entre as bases nitrogenadas. Então, as bases nitrogenadas, elas têm o poder de se combinar uma com a outra, e isso permite, então, que eu forme uma fita dupla de DNA.
As bases nitrogenadas, gente, elas se ligam uma à outra através do que a gente chama de ligações de hidrogênio, tá? E aí, então, diferente, por exemplo, do açúcar e do fosfato, que a gente viu que eles sempre se repetem, as bases nitrogenadas, elas podem ser de 4 tipos diferentes. Então, a gente tem a adenina, tá aqui demonstrada para vocês, ó, a timina, a guanina e aqui a citosina. Então, essas bases elas são divididas em 2 tipos principais. A gente chama de purinas. O que são as bases purinas? São aquelas, olha, que tem 2 anéis nitrogenados, ó. 1, 2, a adenina e a guanina, ó. 1, 2. Como elas têm 2 anéis nitrogenados, pessoal, elas são um pouco maiores, elas têm uma mobilidade um pouquinho maior. Dica para ajudar vocês a lembrarem disso aqui. A gente sempre pensa, ó, em água pura. Por quê, ó? Água, A de adenina, água, o G de guanina, e pura, porque elas são bases púricas, tá? Que tem 2 anéis nitrogenados. Então, água pura, o AG são purinas. E aqui a gente tem as pirimidinas. Quem são as pirimidinas? As outras duas, a timina e a citosina. E elas têm apenas um anel nitrogenado. Como elas têm só um anel nitrogenado, elas têm menos mobilidade. E aí, pessoal, o que a gente sabe? Que sempre uma purina vai parear, ou seja, vai fazer ligação com uma pirimidina. Então, eu sempre vou ter a união de uma base com 2 anéis nitrogenados com uma base com um anel nitrogenado. Ah, professora, e é qualquer purina com qualquer pirimidina? Não. Gente, isso é muito específico. E é muito importante para o nosso organismo e para a nossa vida que isso seja muito específico. Então, a adenina, pessoal, sempre vai se ligar com uma timina. E a guanina sempre vai se ligar com uma citosina. Vamos lá, mais uma ajuda aí para vocês para ajudar a lembrar. Olha o que a gente pensa nesse macetezinho normalmente, ó. Adenina com timina. Então, água tônica, sempre adenina com timina. E aqui embaixo é a coca gelada. Então, água tônica e coca gelada. A com T, C com G. Sempre esse pareamento, professora? No DNA, sempre acontece esse pareamento. Então, percebam aqui, ó, vamos ver as nossas fitas para a gente enxergar isso aqui acontecendo. Olhem aqui, ó, C com G, ou G com C, dá no mesmo, tá, pessoal? Independente da ordem. E T com A com T, C com G, sempre vai ser assim. Então, eu vou ter o pareamento da citosina com a guanina, da adenina com a timina. Qual que é a importância disso? Porque tem que saber que o DNA ele tem essas 4 bases nitrogenadas. Né? Por que tem que saber adenina, timina, citosina, guanina? Gente, pensem só e quanto isso é incrível. Vai ser a variação nessas 4 bases, unicamente variação em 4 bases nitrogenadas, que vai ser responsável por todas as nossas características e diferenças. E eu não estou falando, quando eu falo das nossas diferenças, eu não estou falando, por exemplo, da minha diferença e algum de vocês, ou de vocês com os colegas de vocês. Eu estou falando, por exemplo, da minha diferença com uma planta, da minha diferença com uma bactéria. Através do quê? Da variação de só 4 bases nitrogenadas. Então, de uma forma simplista, mas para a gente entender, percebam que aqui, ó, se eu tivesse lá no meu DNA, ó, GTA, GCC, essa informação aqui, isso pode indicar, gente, que eu vou ter o cabelo castanho e comprido. Só que agora, se eu mudar uma base aqui, ó, ao invés de GTA, eu tenho GCA e aqui eu tenho GAA. Isso já pode indicar uma diferença, que eu vou ter um cabelo loiro e o meu cabelo vai ser mais curto. Então, percebam a importância de uma variação só de 4 bases para ser responsável por toda a diferença das nossas características. Tá? Então, é por isso que é importante a gente conhecer quem compõe o nosso DNA. Tá? Então, agora, ok, enxergamos. Quem faz o nosso DNA? Nucleotídeos. Como os nucleotídeos se unem uns com os outros? Através do grupo fosfato, o que a gente chama de ligação fosfodiéster. Formamos 2 fitas. Como essas fitas se unem? Através da interação entre as bases nitrogenadas, tá? Aqui, gente, mais um adendo só. Sempre quando eu ligo a citosina e guanina, vocês podem ver que a gente tem uma ligação de 3 ligações de hidrogênio, ó. É uma ligação mais forte. Adenina e timina têm 2 ligações de hidrogênio, é uma ligação um pouco mais fraca.
Para que isso é importante saber? Porque quando o meu DNA precisar se abrir, então em regiões que ele precisa abrir mais vezes, ele vai ter mais adenina e timina. Justamente por quê? Porque é mais fácil, né? Tem 2 ligações ao invés de 3, eu consigo abrir com mais facilidade. Mas então, pessoal, ó, vamos ver agora, finalizada a estrutura do nosso DNA. Tá aqui, ó, nosso DNA dupla fita. Muitas vezes, gente, o DNA ele é comparado com uma escada. Então, olhem aqui, ó, as fitas que são a base de açúcar e fosfato, ó, elas seriam o corrimão da escada e os degraus, ó, são as bases nitrogenadas fazendo pareamento umas com as outras. Tá? Então, isso aqui forma a estrutura do meu DNA. Se eu for olhar essa molécula um pouco mais em detalhes, eu vou enxergar isso aqui, ó. Aqui eu tenho uma fita e aqui eu tenho outra fita. Percebam que aqui é um nucleotídeo, ó, grupo fosfato, açúcar, base nitrogenada, que está se comunicando com a outra fita, olha aqui, ó, através das ligações de hidrogênio, aqui no caso de uma citosina com uma guanina. Então aqui, ó, eu tenho a base nitrogenada, o açúcar e o grupo fosfato. E aí eu tenho então os meus nucleotídeos se ligando uns aos outros pelo grupo fosfato na ligação fosfodiéster. Ok, formei aqui a minha dupla fita. Só que se vocês olharem, pessoal, esta fita aqui e essa daqui, vocês vão perceber que elas não estão as duas na mesma direção. Ó, essa daqui tem uma direção que a gente chama de 5 linha, 3 linha, e essa de 3 linha, 5 linha. Por quê? É como se aqui, por exemplo, pessoal, tivesse a cabeça do DNA e aqui o pé. E aqui o pé e aqui a cabeça. Elas são antiparalelas. O que eu quero dizer com isso? Que elas não estão na mesma direção, que uma está numa direção e a outra está na outra. Isso é muito importante, gente, para que elas possam se interagir corretamente. Eu gosto de usar a analogia, botei aqui para vocês porque eu acho que fica fácil da gente enxergar, da caixa de sapato. Quando a gente pega uma caixa de sapato e a gente vai guardar, por exemplo, o nosso sapato ali, se a gente botar os dois para o mesmo lado, eles não encaixam, né? Eles não entram direito na caixa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu boto eles no sentido antiparalelo. Eu boto um para o lado e o outro para o outro. Para quê? Porque aí eles conseguem se comunicar perfeitamente e formar a estrutura que eu tenho que fazer. E é isso que acontece com o nosso DNA. Então, uma fita, ela fica num sentido e a outra fica na outra. Para quê? Para que as bases nitrogenadas possam se comunicar perfeitamente, e aí eu tenho a formação da minha dupla fita de DNA, tá? Em relação ao nome, pessoal, 5 linha e 3 linha, e 3 linha e 5 linha, isso é um nome químico, tá? Por que a gente chama, por exemplo, essa extremidade da fita de 5 linha? Aí aqui nessa figurinha a gente consegue enxergar melhor. Porque lembrando, eu falei para vocês que o açúcar que faz o DNA, ele é uma pentose, ele tem 5 carbonos. E eu numero eles. Então aqui eu tenho carbono 1, 2, 3, 4 e aqui tem o carbono 5. Percebam que lá na extremidade inicial da minha fita de DNA, eu tenho um grupo fosfato livre. E onde é que ele está? Preso ao carbono 5' linha. Então, aqui na extremidade 5' linha, ela está livre. Por que eu digo que ela está livre? Porque não tem nenhum outro nucleotídeo aqui, ela acabou a minha fita. E eu fico com um grupo fosfato livre aqui. Por isso eu chamo de extremidade 5' linha. Vamos olhar lá embaixo agora. Olhem aqui a contagem do meu açúcar. Carbono 1, 2 e 3. Aqui no carbono 3, percebam que eu tenho uma hidroxila livre, certo? Então, no carbono 3, tem uma hidroxila livre. Por quê? Porque abaixo eu não tenho nenhum outro nucleotídeo chegando. E aí, então, por isso que eu chamo de extremidade 3' linha. 5' linha, porque o fosfato está livre no carbono 5. 3' linha, porque a hidroxila está livre no carbono 3. Então, só para vocês entenderem de onde vem essa nomenclatura. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Podemos seguir? Tá, então vamos dando sequência. Qualquer coisa vocês chamam. Eu não consigo ver. Alguém falou alguma coisa? Vou ver aqui. Não, prof, a princípio ninguém falou nada, pode seguir. Perfeito, obrigado. Então vamos dar sequência. Bom, pessoal, então agora ok. Conhecemos toda a estrutura da nossa molécula de DNA. Eu passei um tempo maior falando detalhadamente de cada passo, porque eu acho que isso é importante de vocês conhecerem. E agora, então, eu trouxe uma pergunta para a gente começar a falar sobre quantas moléculas de DNA existem no núcleo de uma célula humana. Porque assim, a gente conheceu toda a estrutura de uma molécula de DNA. Mas nas nossas células, quantas moléculas de DNA será que existem normalmente?
Para a gente responder isso, pessoal, antes eu queria mostrar uma coisa para vocês. Então, olhem aqui, ó. Aqui nós temos a nossa dupla fita de DNA que a gente vinha conversando, certo? Essa dupla fita, pessoal, se a gente for pegar o DNA de uma única célula nossa e espichar ele linearmente, ele vai ter aí cerca de 2 metros. Em uma célula, pessoal, que tem micrômetros, ou seja, que é muito, muito pequena. Então, como que o meu DNA ele consegue caber dentro de uma célula? Para isso, ele tem que se compactar, ele tem que ir se enrolando. Então, percebam, aqui eu tenho o DNA que a gente estava estudando, ó. Só que esse DNA, ele precisa se enrolar, ele precisa se compactar. Para fazer isso, pessoal, ele se enrola num conjunto de proteínas que a gente chama de histonas. Isso aqui é igual fosse uma linha, o DNA é a linha, e as histonas fossem um carretel. Então, eu pego o DNA e é como se eu estivesse enrolando uma linha, pessoal, num carretel. Para quê? Para reduzir tamanho. Se a gente compra aquelas linhas de costura, vocês percebem que se a gente pegar aquilo ali e a gente for puxar aquela linha, ela vai ocupar um espaço enorme. Mas ela fica compactada num pequeno espaço, porque ela está toda enroladinha. E é isso que o DNA ele vai fazer. Então, ele vai se enrolar em volta de proteínas que a gente chama de histonas, e aí vai formar o nucleossomo. O que é o nucleossomo? DNA enrolado em proteína, tá? Isso é o nucleossomo. E aí, então, ele vai se enrolando, se enrolando, se enrolando, se enrolando, até chegar numa forma compactada, que a gente chama de cromatina. A cromatina é como o DNA está nas nossas células. Então, agora, nas minhas células, como é que está o DNA? Nessa forma aqui, de cromatina, tá? É DNA compactado. Só que ainda ele consegue se compactar mais e chegar no grau máximo de compactação, que é o que a gente chama de cromossomo. Que esse aqui, com certeza, é famoso, vocês conhecem essa figura aqui, que é então o DNA no seu mais alto grau de compactação. Percebam então, DNA, pessoal, cromatina e cromossomo, tudo eu estou falando de DNA. Qual que é a diferença? O quão compactado ele está. Então, aqui ele vai se compactando, se compactando, se compactando, até chegar em um cromossomo. Bom, então quer dizer que cada molécula de DNA é um cromossomo? Exatamente isso, pessoal. Cada molécula de DNA é um cromossomo. Então, vamos pensar se a gente se lembra quantos cromossomos nós temos nas células humanas. Então, normalmente, pessoal, de uma forma típica, na maioria das células, nós vamos ter aí 23 pares de cromossomos, ou 46 cromossomos. Então, o prof quer dizer que a gente tem 46 moléculas de DNA no núcleo das nossas células? Sim, é exatamente isso, pessoal. Nós temos 46 moléculas de DNA no núcleo das nossas células, tá? E elas vão ser divididas, então, nesses 23 pares de cromossomos. Se eu olhar aqui, ó, isso aqui é a figurinha, a gente chama de cariótipo. Então, o que é o cariótipo? É o conjunto de cromossomos humanos. Se eu for olhar, vocês percebem que eu consigo identificar aqui, ó, os meus 23 pares de cromossomos. Eu tenho 22 pares que estão aqui, ó, que são os que a gente chama de cromossomos autossômicos, que são aqueles que são comuns entre homens e mulheres, né, que não estão relacionados a características sexuais. E depois eu tenho um par de cromossomos sexuais, que aqui no caso, ó, através daqui eu consigo identificar se o indivíduo ele é do sexo biológico feminino ou do sexo biológico masculino. Olhando aqui, ó, eu vejo que ele é XY. Então, XY, pessoal, indica que é do sexo biológico masculino. Se fosse XX, indicaria sexo biológico feminino. Então, vocês podem ver uma coisa aqui que é importante só da gente notar, é que se vocês lembram, pessoal, nós somos indivíduos, nós somos seres diploides. O que quer dizer isso? Que nós temos dois conjuntos cromossômicos, um que a gente herda da nossa mãe e um que a gente herda do nosso pai. Por isso, todas as posições aqui, ó, estão em parzinhos, tá? Porque um veio da mãe e um veio do pai. Analisando isso aqui, pessoal, nós vamos estudar mais adiante na nossa disciplina, a gente consegue ver, por exemplo, se o indivíduo ele pode ter alguma síndrome. Por exemplo, indivíduos com síndrome de Down, aqui na posição 21, ó, ao invés de ter 2 moléculas de DNA, nós teríamos 3. Por isso a gente chama de trissomia do cromossomo 21, tá? Mas então aqui é o geral de como a gente encontra, de quantas moléculas de DNA a gente tem, quantos cromossomos normalmente nas células humanas a gente vai ter, tá? Então agora, pessoal, vamos adentrar
em alguns processos importantes que a gente estudou, começando pela replicação. Para entender a replicação, eu vou dizer para o que é a replicação. Vamos começar assim, né? O que é a replicação? Pessoal, olha a ajuda do nome para a gente lembrar. Replicação é quando o DNA faz uma réplica dele mesmo, ou seja, quando ele se duplica. Então, o que é a replicação? É a duplicação do DNA. Para que eu tenho que duplicar DNA? O que será que eu preciso duplicar DNA? Pensem, gente. Nós somos originados de uma única célula, certo? Então, a gente tem a fusão do espermatozoide com o óvulo, que forma uma única célula que a gente chama de zigoto. Como é que será que dessa célula eu dou origem para um indivíduo adulto, por exemplo, com trilhões de células? Para isso, a célula tem que ter capacidade de se multiplicar. Então, e para ela se multiplicar, vamos pensar assim: eu tenho uma célula e ela está com seu DNA lá. E ela tem que gerar outra célula. Só que o DNA, pessoal, ele é o centro de comando da célula. Sem DNA, a célula não consegue executar as suas funções. Então, para que eu possa gerar uma nova célula, vocês concordam que eu tenho que gerar mais DNA. Então, é aqui que acontece a replicação, pessoal. Quando que vai acontecer a replicação? Quando o meu DNA vai criar uma réplica dele mesmo. Quando a minha célula precisar se dividir. Porque aí ele vai gerar mais informação para que as células geradas, as células filhas, elas tenham também DNA e possam aí seguir a vida delas. Tá? Então, é nesse momento que vai acontecer a replicação. Aqui está mostrando para vocês, ó, como inicia, que eu tenho, ó, a minha molécula de DNA. E para que ela seja duplicada, tem uma primeira coisa que eu tenho que fazer. A primeira coisa que eu tenho que fazer para duplicar DNA é abrir a dupla fita. Essa é a primeira coisa, pessoal. Então, percebam que é isso que está mostrando para vocês. Ó. Aqui eu tenho a minha dupla fita de DNA e eu estou rompendo, ó, eu estou quebrando essas ligações de hidrogênio entre as bases. Eu estou quebrando isso aqui e abrindo a minha dupla fita, tá? Essa é a primeira fase. Por que eu preciso que isso aconteça, gente? Porque percebam, olha a importância do pareamento das bases. Se aqui, gente, eu tenho citosina, a citosina sempre vai parear com uma guanina. Então, agora vai entrar aqui um nucleotídeo de guanina e vai parear aqui. Se aqui eu tenho uma timina, quem vai entrar vai ser uma adenina. E o que isso vai fazer, então? Vai fazer que no final, pessoal, esta minha molécula aqui seja idêntica à que ela teve, à que ela deu origem a ela. Vamos olhar isso aqui completo? Tá aqui, ó. Olhem aqui, ó. Aqui em cores diferentes para ficar mais fácil da gente enxergar. Aqui tá a minha dupla fita original. Meu DNA vai se duplicar. Olha o que vai acontecer? A abertura da dupla fita. Percebam, ó, que essa vermelha, uma veio para cá e a outra veio aqui para baixo. Esta que veio para cá, gente, ela vai servir como molde para fazer uma nova. Como? Pelo pareamento de nucleotídeos. Então, A com T, C com G. E aí eu vou ter o pareamento e vou formar uma nova molécula de DNA, que vai ser idêntica à mãe, tá? E aí o DNA se replicou, ele se duplicou. A gente diz que a replicação, ela é um processo semi-conservativo. Por que a gente diz que é semi-conservativo? Semi é mais ou menos conservado, mais ou menos conservado. Por quê? Olhem aqui, ó. Percebam que a minha fita que foi gerada, ela tem uma parte, uma fita, ó, veio da molécula original e uma foi sintetizada novinha. Então, ela conservou uma fita e fez uma nova. Na de baixo, a mesma coisa. Ela conservou uma fita e fez uma nova. Por isso que a gente chama de semi-conservativo, tá? Então, essa é a base da replicação. E onde é que vai acontecer a replicação, né? Onde é que começa a replicação? Para começar a replicação, como eu falei para vocês, eu tenho que abrir a dupla fita de DNA. E isso ocorre, pessoal, em regiões, ó o nome nos ajudando, que chama origem de replicação. Então, onde começa a replicação? Na origem de replicação. Então, aqui, ó, vai ter a abertura da dupla fita, e aí toda a maquinaria que eu preciso para replicar o DNA vai se ligar aqui para começar a fazer esse processo. O que é importante a gente saber só é que em humanos, a gente não tem só uma origem de replicação. Nós temos várias, olha aqui demonstrando para vocês. Por que eu tenho várias? Porque o nosso DNA é muito longo, gente. Se nós tivéssemos só uma origem,
nossa, ia demorar muito e muito tempo para a gente conseguir replicar uma molécula de DNA. Já tendo várias, eu acelero muito o processo. E é por isso, então, que o nosso organismo tem várias origens de replicação. Aqui, para a gente entender a replicação, nós temos várias enzimas que a gente viu, né, nas nossas outras aulas, detalhadamente, cada uma. Mas nós temos 4 principais aí que trabalham na replicação, que são as mais importantes da gente conhecer. Que elas funcionam aqui, isso aqui eu peguei de um canal, que é o Amoeba Sister, acho que até botei uns videozinhos para vocês lá na revisão, para vocês assistirem, que ele é muito bom, ele é bem didático, e ele traz desenhozinhos em personagens. Então, aqui ele traz o processo de replicação como se fosse um videogame. E aí ele tem 4 personagens principais. A DNA polimerase. Pessoal, o DNA é um polímero. Quem é a DNA polimerase? É quem forma o polímero. Então, a construtora, a que vai lá pegar os nucleotídeos e juntar um no outro para formar o DNA, é a DNA polimerase. Então, por isso que ela está aqui, ó, vestidinha de construtora, porque ela que vai construir a minha fita. Helicase. Percebam que ela está com um zíper aqui, ó. Por quê? Porque ela vai ir quebrando as ligações de hidrogênio, ela funciona como se fosse um zíper. Ela vai abrindo a minha dupla fita. Ela rompe as ligações de hidrogênio e permite a abertura da dupla fita de DNA. A gente tem mais uma aqui, ó, que chama primase. Percebam que ela está com uma bandeirinha verde. Do que é isso? É uma bandeira de início. Ó, ela vai indicar aonde começa, onde a DNA polimerase tem que se ligar para começar a fazer a minha nova fita de DNA. E ligase está com uma colinha, porque ela vai ser importante para colar fragmentos de DNA. A gente já vai entender em que momento. Então, vamos lá. Ó. Aqui, pessoal, nós temos um resumão de todo o processo de replicação que acontece no nosso organismo. Claro que aqui nós estamos vendo várias outras enzimas, mas a gente vai focar só nessas 4, que foi a que eu mostrei para vocês. Então, percebam aqui, ó, aqui está minha dupla fita de DNA e ela está aberta. Por quê? Porque a primeira coisa que eu preciso fazer é abrir a dupla fita para poder copiar. Abrir a dupla fita. Quem que está abrindo? Olhem aqui ela, aqui que bonitinha, ó, a helicase, funcionando como um zíper. Ela vai rompendo as ligações de hidrogênio e separando a minha dupla fita. Depois, nós tínhamos uma outra enzima que era muito importante, que a gente chamou de primase. Olha a primase aqui, ó. A primase, pessoal, ela faz o que a gente chama de primer. O que significa primer? Primer significa iniciador. Então, ela pega e constrói um primer, que é uma fita de RNA, ó, cheio de nucleotídeos também, de RNA, que vão se ligar a essa fita simples de DNA, e aí elas funcionam, como eu falei para vocês, com uma bandeirinha, ó. O ponto de partida é aqui. A DNA polimerase, que é a principal da nossa técnica, ela reconhece, ó, ela reconhece esse complexo aqui e se liga nele. Depois que ela se liga nele, o que ela vai fazer, gente? Ela vai começar a pegar nucleotídeos e adicionar aqui de forma complementar. Então, quando eu tenho aqui na minha fita molde T, ela vai botar A. Quando eu tenho C, ela vai botar G. Se eu tenho G, ela vai botar C. E assim ela vai fazendo para construir toda a minha nova fita. Tá? O que vai acontecer, que é uma coisa que a gente precisa saber pelo nome, até para a gente conhecer, a gente sabe que a DNA polimerase, ela tem uma característica importante. Que característica é essa? Ela só consegue adicionar nucleotídeos, ela só consegue trabalhar em uma direção, que é a direção 5' 3'. Característica da DNA polimerase, ela só consegue trabalhar na direção 5' 3'. Então, o que vai acontecer? Ó? Percebam aqui, ó. Aqui eu tenho uma fita e a extremidade é 3 linhas, certo? Como a fita que vai estar sendo criada, ela é antiparalela. Então, se essa é 3 linhas, a fita que está sendo criada tem que ser 5 linhas. Então, aqui eu vou criar do 5 linhas a 3 linhas. E é assim que a DNA polimerase trabalha. Então, aqui ela está realizada. Ela vai ir pegando os nucleotídeos, vai formando a nova fita tranquilamente. Só que aí a gente tem a fita de baixo, pessoal, para fazer. Na fita de baixo, ó, percebam, aqui é 5 linhas. Como que ela teria que fazer? Ela teria que fazer antiparalela. Ela teria que fazer 3 linhas, 5 linhas. Só que agora ela não consegue. Ela não consegue fazer isso. E aí, então, o que vai acontecer para essa fita poder ser duplicada?
Para essa fita poder ser duplicada, pessoal, olha só o que vai acontecer. A primase, que faz o iniciador, ela vem aqui e coloca o iniciador nesta direção. Essa direção aqui, ó, se eu for copiar de cá para cá, eu vou copiar no sentido 5 linha, 3 linha. E aí a DNA polimerase consegue trabalhar. Então, ó, ela bota o primer aqui, a DNA polimerase se liga e vai adicionando os nucleotídeos. Agora, no sentido 5 linha para o 3 linha. É como, gente, de uma forma mais fácil da gente entender, é como se ela trabalhasse de trás para frente. Então, para trabalhar de trás para frente é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso, certo? Então, por isso que essa fita ela demora mais para ser feita. Aí a gente chama ela de fita tardia ou fita retardada, porque ela demora mais para ser concluída justamente por causa do sentido que ela tem. Mas então, essas são as principais enzimas que a gente tem aí que trabalham, que participam do nosso processo de replicação, tá? E aqui então, gente, depois da replicação, agora é uma parte bem importante da gente entender, que é assim, ok, falei para vocês que o DNA, ele funciona como um molde dos seres vivos. Ele tem um modelo lá, ele comanda as atividades, mas de que forma ele faz isso, pessoal? Como essas letrinhas, essas bases nitrogenadas, elas conseguem ser responsáveis pelas nossas características? Isso tudo acontece, pessoal, porque elas são capazes de gerar lá no final proteína. Então, olhem aqui como é que é a lógica. Uma sequência de nucleotídeos do DNA, que agora a gente já conhece, A, T, C ou G, então adenina, timina, citosina ou guanina, vai gerar uma mensagem que codifica o conjunto de 20 aminoácidos diferentes que vão formar as nossas proteínas. Então, percebam, no DNA eu tenho uma mensagem muito importante. No DNA eu tenho a informação de como é para ser feita uma proteína. Ali o DNA guarda essa informação. Só que a gente tem um problema. O DNA tem a informação que diz como é para ser feita a proteína. Só que a maquinaria para fazer proteína, ela tá lá no citoplasma. E o DNA tá onde, pessoal? Tá no núcleo. Ele fica bem protegido lá dentro do núcleo porque ele é muito precioso para nós. Nós temos que deixar ele protegido. Só que agora, DNA no núcleo, a maquinaria para fazer proteína lá no citoplasma. Eu não consigo ter uma comunicação direta. E agora? Agora eu preciso de alguém que leve a mensagem que está no DNA até o citoplasma para que eu possa fazer proteína. Quem é que faz isso? Uma molécula que a gente chama de RNA, ou mais especificamente, de RNA mensageiro. Por que mensageiro, gente? Porque ele pega a mensagem que está no DNA e leva para o citoplasma para fazer proteína. Então, as proteínas são as grandes agentes executoras. O DNA, ele manda, ele é o diretor. Mas quem faz? Quem executa, quem faz, são as proteínas. Então, por exemplo, por que eu tenho cabelo castanho? Porque eu tenho proteínas que expressam essa cor. Tá? A informação está no DNA, mas a característica é dada por causa de proteínas. Então, essa é a comunicação que existe. O DNA tem a informação para fazer proteína. Mas como ele consegue levar essa informação? Através de uma molécula de RNA mensageiro. Percebam que por isso que chama de mensageiro, porque ele copia a mensagem que está no DNA e leva até o citoplasma para fazer proteína, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho, pessoal, sobre quem é o RNA. O RNA, ele também é um ácido nucleico. Então, nós temos dois ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. RNA, o que ele é? Pessoal, é muito parecido com o DNA. Então, ele é um polímero, também é uma molécula grande, formada por unidades menores. Qual o nome das unidades? Nucleotídeos. É igual, mesmo nome da unidade do DNA. Qual que é a diferença entre o RNA e o DNA? Nós temos algumas diferenças. Então, primeira, a gente já olha de cara, ó. Aqui nós temos o DNA representado para vocês, e vocês percebam que a informação que está aqui está sendo copiada em uma molécula de RNA mensageiro. Para quê? Para depois poder gerar uma proteína. Então, ó, se eu olhar aqui o meu RNA e eu comparar com o DNA, de cara eu já vejo uma diferença estrutural. Por quê? O DNA é dupla fita.
O RNA é uma fita simples, tá? Então, a primeira diferença entre DNA e RNA. Qual a outra diferença? As outras diferenças, pessoal, são químicas. Olhem só. O açúcar que forma o DNA, a gente chama de desoxirribose. Lembra até por isso que o DNA recebe o nome de ácido desoxirribonucleico. Só que o açúcar que se forma, o RNA, é uma ribose, tá? Então, o açúcar é diferente. O açúcar do nucleotídeo de DNA é desoxirribose. O açúcar do nucleotídeo de RNA é ribose, tá? Até agora, pessoal, se vocês olharem a estrutura química, vocês vão ver que ela é quase igual. Qual que é a diferença? Olhem que no DNA eu não tenho um oxigênio aqui, ó. E no RNA eu tenho oxigênio. Por causa que não tem esse oxigênio, que o nome é desoxi, que seria desoxi porque é sem um oxigênio, tá? Então, essa é a diferença do açúcar. A gente tem mais uma diferença. Qual que é a diferença? É na base nitrogenada. O DNA, pessoal, ele tem citosina, adenina, timina e guanina. E o RNA? O RNA também vai ter citosina, igual, vai ter adenina também, vai ter guanina, só que o RNA, pessoal, ele não tem timina. Então, esta base aqui não existe no RNA. Qual é a base que existe no RNA? É a que a gente chama de uracila. Então, no RNA, eu tenho a substituição da timina pela uracila. Quem são as bases que compõem, então? Citosina, adenina, uracila e guanina. Tá? Essas bases formam o RNA. Então, essas são as principais diferenças que a gente tem entre DNA e RNA. Aqui, gente, se a gente for pensar na replicação, nós vamos lembrar que na replicação, o DNA, ele fez uma réplica dele, ele se duplicou. E isso acontece em todo o nosso DNA, tá? Então, todo o nosso DNA, ele passa pela duplicação. Só que agora, o processo da cópia da informação do DNA em RNA, ele não é em todo o nosso genoma. Onde que ele acontece? Ele acontece em regiões específicas que nós vamos dar o nome de gene. Então, a transcrição, que a gente chama, ela acontece em regiões que a gente chama de gene. O que, que é a transcrição, gente? A transcrição é quando eu pego a informação que está no DNA e copio em uma molécula de RNA. Se eu pegar, por exemplo, um livro e eu der para vocês e dissessem transcrevam, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e vão copiar a informação. Por isso que o nome desse processo se chama transcrição, porque eu estou copiando a informação que está no DNA em uma molécula de RNA, tá? E da onde eu estou tirando essa informação? Dos genes. Então, gente, isso é importante que vocês saibam dentro da nossa disciplina, tá? Quando a gente fala de genética, a gente tem que entender o que, que é o gene, tá? Até botei nas perguntas de vocês, depois para vocês fazerem a avaliação formativa, eu perguntei ali para vocês o que, que é um gene, porque isso é importante que vocês saibam. Então, vamos definir assim com mais clareza para ficar bem nítido para nós o que, que é um gene. O gene, pessoal, ele é uma sequência de nucleotídeos, ou seja, ele é uma parte do DNA, uma região do DNA bem definida. O que, que eu quero dizer com isso? Ela tem início e ela tem fim, ou seja, uma região do DNA, uma sequência de nucleotídeos que tem a informação para fazer um produto, normalmente uma proteína. Mais claro ainda, para ficar mais claro para nós não ter dúvida. Gene da hemoglobina. O que é o gene da hemoglobina? É a região do DNA que tem informação para fazer a hemoglobina. O que é o gene da interleucina, que é uma molécula inflamatória? É a região do DNA que tem a informação para fazer interleucina. Então, o gene é só isso, pessoal, uma região específica do DNA que tem a informação para fazer alguma proteína específica que a célula esteja precisando usar. Tá? Então, quando a célula precisa sintetizar alguma proteína, o que, que vai acontecer? A região do DNA que tem a informação para fazer essa proteína vai ser copiada, vai ser transcrita em um RNA mensageiro, que depois, então, vai ser traduzido em uma proteína, tá? E como é que acontece essa cópia? Como que eu copio essa informação que está aqui em uma molécula de RNA? Opa!
Isso vai acontecer, pessoal, então, como eu falei para vocês, esse processo ele chama transcrição, porque eu estou copiando, transcrevendo a informação que está no DNA em uma molécula de RNA mensageiro. Então, percebam aqui, ó, aqui eu estou mostrando para vocês a minha dupla fita de DNA, ó. Quem é que vai fazer o RNA? Lembrem que na replicação, quando eu duplico o DNA, quem faz é a DNA polimerase, porque ela forma o polímero de DNA. Quem é que faz a formação do RNA? É uma enzima que chama RNA polimerase. Por quê? Ela faz o polímero de RNA. Como que ela faz esse polímero, pessoal? A lógica é a mesma da duplicação. Ó, eu preciso abrir a dupla fita de DNA. Então, a dupla fita é aberta, a enzima se encaixa aqui e olha o que ela vai fazer. Ela vai adicionando nucleotídeos de RNA de forma complementar. Então, onde eu tenho T, ela vai botar A. Onde eu tenho A, aí agora, ao invés de T, ela bota U. Lembrem que o RNA não tem timina. Então, se eu tenho A no DNA, ela vai botar um U. Se eu tenho um C, ela vai botar um G. Se eu tenho um G, ela vai botar um C. E dessa forma, gente, ela vai copiando a informação que eu tenho aqui para levar lá para o citoplasma e gerar depois, então, a minha proteína. Como que ela sabe? Como essa enzima sabe onde começar? Né? Como que ela sabe que informação que ela tem que copiar? É através do reconhecimento do que a gente chama de promotor. Então, as nossas células, lá no nosso DNA, nós temos uma regiãozinha que a gente chama normalmente de Tata Box, tá? Que é uma região cheia de timina e adenina. Ela reconhece essa região e essa região informa. Essa região é como se fosse a bandeirinha. Ela informa, ó, é a partir daqui que tu tem que copiar a informação. E aí a RNA polimerase, então, se liga aqui e vai copiando a informação em forma de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, pessoal, ele tá aqui, ó o nosso DNA aqui, bonitinho, e ele foi transcrito em uma molécula de RNA mensageiro. Só que percebam que esse RNA mensageiro, ele tem que passar por um processo que a gente chama de lapidação, ou de um processamento, a gente diz, né? O que é esse processamento? Para que ele tem que passar por esse processo? Porque percebam aqui, ó, aqui está meu DNA. Quando eu copio o meu DNA, eu vou copiar essa informação aqui, eu copio tudo que está escrito nele. Só que aqui, gente, eu tenho regiões, que são essas em azulzinho aqui, ó, que nós chamamos de exon. O que são os exons? São as sequências que têm informação para fazer proteína. Então, eu preciso desses azulzinhos aqui, ó, eu preciso deles, porque eles me dizem que como vai ser feita a minha proteína. Só que eu tenho esse monte de amarelo aqui junto, ó. O que são esses amarelos? São os introns. O que são os introns? Ó, também para ajudar a lembrar. Intron de intrometido. Por quê? Porque eu tenho que tirar ele fora. Os introns, pessoal, eles não têm informação para fazer proteína. Então, eles têm que ser retirados. Eu tiro esses introns aqui, ó. Aí eu vou tirar esses introns e o nome desse processamento a gente chama de splicing. Então, o que é o splicing? É a remoção dos introns e aí eu vou unir os meus exons. Olhem a diferença. Aqui é o RNA recém-copiado. Olhem o tamanhozinho que ele fica depois que eu removo os introns. Ó, esse aqui já é um pronto. Esse aqui é um RNA que a gente chama de maduro. Ele passa por mais dois processamentos. Ó. A gente adiciona um que a gente chama de cap. O que é o cap? É um capacete. É um capacete que a gente bota numa extremidade para proteger ela. E o outro, o que é? É a cauda poliar. O que é a cauda poliar? Monte adenina, ó, gente. Adenina, 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 adenina. Para que serve isso? Numa extremidade eu boto como se fosse um capacetinho e na outra eu boto um monte de adenina. É para proteger as extremidades dele, ó. Aqui eu estou protegendo ele para que ele chegue intacto lá no meu citoplasma e leve a informação completa para fazer proteína. Tá? E aí, então, aqui, pessoal, nós vamos para a nossa última etapa. Ele saiu daqui, chegou no citoplasma, pronto para fazer proteína. E agora, então, nós vamos para a última etapa, muito importante, que é a tradução. O que é a tradução? É agora, finalmente, gente, onde a gente vai pegar a mensagem que foi copiada do DNA e, a partir dela, nós vamos gerar proteína. Então, olhem aqui. Aqui está mostrando para vocês ó, a minha dupla fita de DNA. E aqui está mostrando ó, o gene 1, o gene 2 e o gene 3. Eu estou dando um zoom aqui nesse gene 1
E aí a gente consegue ver a nossa dupla fita de DNA, ó. Aqui tem uma fita, aqui outra, e ok, minha dupla fita de DNA que está aqui no meu gene. Esta fita, pessoal, a informação que está aqui vai ser copiada. Então, ela vai ser transcrita em uma nova molécula, que é um RNA mensageiro. Está aqui mostrando a estrutura dele para vocês. Se vocês quiserem ver, para ficar bem claro, percebam que a informação que está nessa fita aqui, ó, ela é igualzinha à informação que está nessa fita de baixo. O que é uma coisa que é diferente é porque aqui, ao invés de timina, eu tenho uracila. Ó. O resto é tudo igual, pessoal, para vocês verem como eu copiei a informação que estava no DNA. Então, eu copiei essa informação numa molécula de RNA mensageiro. E agora? Agora, gente, eu tenho que traduzir ela em proteína. Por que traduzir? Porque percebam que isso aqui é uma linguagem como se fosse inglês. É uma linguagem de nucleotídeo. E eu não quero mais essa linguagem. Eu preciso de uma linguagem de aminoácido. Eu preciso gerar uma linguagem em português. Então, se eu tenho em inglês e preciso ir para português, o que eu vou fazer? Eu vou traduzir. E é isso que vai acontecer agora. Eu vou pegar essa informação aqui e vou traduzir ela em aminoácido. Para que gerar proteína? Então, vocês lembram, né, que forma a proteína? A proteína é formada pela união de vários aminoácidos. Então, é isso que vai acontecer aqui, gente. O que a gente sabe? Ah, prof, será que é cada nucleotídeo que está aqui indica um aminoácido na proteína? Não, tá, pessoal? A gente sabe que não. Como é que funciona? Cada 3 nucleotídeos aqui, ó, uma trinca, cada 3 nucleotídeos, que a gente chama isso aqui de códon. O que é o códon? 3 nucleotídeos que codificam para um aminoácido. Então, a cada 3 nucleotídeos, eu vou ter a adição de um aminoácido na minha proteína. E isso, pessoal, a gente desvendou esse código. Então, o que é o código genético que está aqui para vocês? O que é o código genético? É um dicionário, pessoal, só que é o dicionário da célula. É o dicionário que a célula usa para pegar esta informação aqui e saber no que ela vai traduzir. Então, saber que o GG é um aminoácido triptofano. Saber que o UU é um aminoácido fenilalanina. Saber que GGC é um aminoácido glicina. Então, ela vai traduzindo e adicionando aminoácidos que correspondem a essa informação. Percebam o que aconteceu, gente. A informação estava no DNA. Ela passou para um RNA e, a partir da informação que estava no DNA, eu vou gerar uma proteína. É dessa forma que o DNA consegue comandar as nossas atividades, dizendo como as proteínas devem ser geradas. Tá? E a gente diz, pessoal, que o código genético ele é universal. O que quer dizer isso? Quer dizer que o códon UGG em mim codifica um triptofano. Só que o códon UGG na bactéria também codifica um triptofano. Por que isso é importante, gente? Um exemplo, só para vocês verem a aplicação, é a insulina. A insulina que a gente usa em hospital para pacientes que têm diabetes, como que ela é produzida? Eu pego o gene humano, insiro na bactéria, no DNA da bactéria, e a bactéria vai formando proteínas para mim. Por que ela consegue formar a mesma proteína que seria a minha? Porque o código é universal. Porque se lá no meu DNA tem o GG, eu vou colocar um triptofano. Mas lá na bactéria, se tem o GG, ela também coloca um triptofano. E aí a gente consegue ter uma aplicação muito importante do conhecimento básico na prática clínica. E agora, gente, nosso último slide, então, só para finalizar, para a gente ver, então, esse processo de tradução. Olhem aqui, ó, chegou o RNA mensageiro, olha aqui ele com a mensagem do DNA, chegou ele lá no citoplasma. Quando ele chega no citoplasma, pessoal, ele vai encontrar a organela, que vocês com certeza lembram da biologia celular, que faz síntese de proteínas. Quem é a organela que faz síntese de proteínas? O ribossomo, tá aqui ele, ó. Então, o meu RNA mensageiro, ele vai encontrar o ribossomo, que vai ajudar, então, a fazer a leitura desses nucleotídeos, desses códons, e transformar isso em aminoácidos. Quem que faz isso, gente? Uma molécula fundamental para o processo de tradução, que é o RNA transportador. Pensem no nome, por que transportador? Porque ele está trazendo o aminoácido. Então, olhem só,
Como é que funciona o RNA transportador? O RNA transportador, ele é muito interessante, gente, porque ele é como se fosse um tradutor que a gente usa. Por que ele é como se fosse um tradutor? Porque ele consegue ler a informação em nucleotídeo, olha aqui, ó, no RNA mensageiro, ele consegue ler a informação em nucleotídeo e traduzir em aminoácido. Por quê? Em uma ponta, ele tem o aminoácido, e na outra ponta, gente, ele tem o que a gente chama de anticódon. O que é o anticódon? É uma sequência de nucleotídeos que vai se parear perfeitamente com o códon. Então, olhem aqui, ó. Se no RNA mensageiro eu tenho AAA, o que eu vou ter no meu RNA transportador? Para quê? Para que a combinação seja perfeita. Quando essa combinação é perfeita, o ribossomo entende, é esse aminoácido que eu tenho que colocar. E aí ele adiciona, por exemplo, a lisina aqui na minha proteína. Depois chega outro, ó, no RNA mensageiro diz GAU. Como é que está lá no meu RNA transportador? Tem que ser complementar, ó, tá? CUA. Encaixa perfeito, o aspartato vai ser adicionado na proteína. O que vai acontecer? O meu ribossomo vai passeando pelo meu RNA mensageiro, vai adicionando os aminoácidos e ao final do processo, gente, eu vou ter gerado a minha proteína. E da onde saiu a proteína? Toda a informação para fazer ela saiu lá do nosso DNA. Ela veio copiada, transcrita em uma molécula de RNA mensageiro, e essa molécula de RNA mensageiro, então, depois foi traduzida em uma proteína. DNA, centro de controle, diretor, ele comanda. Quem vai lá executar em nome dele? As proteínas. Tá? Então, é assim que a informação do nosso DNA controla as nossas características e controla o funcionamento do nosso organismo, gerando proteínas. Tá? E aí, então, aqui eu só botei esse slide final, que eu acho legal, é uma charge. Não sei se vocês já viram, mas tem uma charge que se fala da Mafalda, né? Que diz Mafalda. Às vezes eu me pergunto, qual o sentido da vida? E ela diz, ó, é na direção 5 linha, 3 linha, Felipe. Por quê? Porque todos os processos, pessoal, essenciais à vida que a gente estudou, replicação, sem replicação, não tem multiplicação celular, eu não gero um organismo, eu não gero vida. Então, e ela acontece em que sentido? 5 linha para 3 linha, porque a enzima que faz isso, a polimerase, ela só consegue trabalhar no sentido 5 linha para 3 linha. Transcrição é muito importante, gente. A informação está lá no DNA. Como é que eu vou gerar proteína? Eu não gero proteína se eu não tiver transcrição. Eu preciso copiar a informação do DNA em um RNA, no que a gente chama de transcrição. E depois, então, esse RNA vai lá e vai ser traduzido em uma proteína para eu ter toda a execução de todos os processos dentro da minha célula, tá? Então, pessoal, eu sei que é bastante coisa, mas aqui eu foquei nas etapas principais. Se vocês forem ver as aulas, eu sei que tem bastante informação mais química, tem mais enzimas, mas o que é mais importante que vocês saibam? São esses passos essenciais que a gente trabalhou aqui, tá? Então, essa é a parte que é mais importante para mim que vocês saibam. Deixa eu parar a apresentação aqui e vou... Deixa eu parar a gravação.